Olá, seja muito bem-vindo a mais um Na Ponta do Lápis, o seu programa que traz todas as dicas do mercado das finanças, da economia, e hoje nós vamos falar sobre as linhas de crédito oferecidas no mercado. Para isso, nós vamos conversar com o professor de Economia e Finanças da USF, o Fabrício Pessato, que está aqui ao meu lado. Fabrício, muito obrigado por essa oportunidade da entrevista. Já vou começar logo de cara para você explicar para o pessoal de casa o que são as linhas de crédito e quem tem acesso a elas. Muito obrigado pelo convite, uma grande satisfação estar aqui atendendo vocês. Bom, as linhas de crédito são o que acontece. Às vezes as pessoas não têm o dinheiro à mão naquele momento para fazer algum tipo de compra, alguma coisa de que ela precise. Por exemplo, as pessoas eventualmente querem comprar uma casa ou um carro, ou mesmo bens de consumo de maneira geral, e essas pessoas acabam recorrendo a empréstimos bancários, né? Às vezes elas recorrem a empréstimos bancários que são feitos de uma forma planejada, que ela consegue entender exatamente o que ela está pagando em termos de juros, quais são todos os custos que estão envolvidos, mas eventualmente você não tem isso, e infelizmente o brasileiro, né, por conta da década de 1980 e 90, que a gente viveu aqueles períodos de uma inflação extremamente elevada, que as pessoas simplesmente não tinham condições de gerenciar suas finanças. Isso transpassou ao longo do tempo para as pessoas, e as pessoas simplesmente passaram a não se interessar por exercer nenhum tipo de controle financeiro. Então as pessoas muitas vezes acabam tomando crédito sem saber que estão comprando, sem saber que estão tomando. Por exemplo, quando a pessoa estoura a conta que ela tem, lá o valor que ela tem no banco, e entra no famoso cheque especial. Ou quando ela vai passando o cartão de crédito sem parar, e aí paga só o valor mínimo. Aquilo lá, tudo isso, sobre isso, tudo estão incidindo juros. E no Brasil a gente sabe que os juros são muito elevados. Então, tomada de empréstimos é isso. Tomada de crédito, as pessoas elas devem, num primeiro momento, né, ter um controle financeiro sempre, porque eu sei que é chato, né, fazer o controle das finanças é um negócio que demanda tempo, demanda atenção. Você precisa ficar anotando o que você está pagando, anotando o que você está gastando, comparar aquilo com as receitas que você tem. E se você não faz isso, é muito mais chato depois você entrar numa situação daquilo que a gente chama de uma ciranda financeira, e essa ciranda financeira muitas vezes a pessoa não consegue sair, porque ela vai pagando juros em cima de juros, em cima de juros, e ela acaba ficando sem ter nenhum tipo de possibilidade de controle dos seus gastos, né? Ela acaba, por exemplo, a falta de controle das finanças pessoais é uma das razões que leva, por exemplo, à depressão, a crises no casamento, a crises familiares, e a saída para isso seria as pessoas começarem a exercer um planejamento financeiro de melhor qualidade. É melhor ter um controle dos gastos até para não cair numa armadilha justamente das linhas de crédito também, né? Se você está ali emprestando qualquer que seja o dinheiro, já entrou numa linha de crédito, às vezes sem saber, né? Se a pessoa não faz o controle financeiro, ela tem uma grande possibilidade de estourar a sua receita do mês, né, suas finanças do mês, e acabando ter de pagar juros no mês seguinte por conta de falta de planejamento. E hoje em dia tem aplicativos de celulares que fazem controle financeiro. Uma forma que eu acho bacana de você fazer o controle financeiro é você criar um grupo de WhatsApp com você mesmo e você começar a anotar tudo aquilo que você está gastando. Então essa é uma forma assim, eficiente, porque você efetua um gasto, você vai lá e anota no próprio grupo do seu WhatsApp. E aí você vai tendo o controle daquilo que você está gastando ao longo do dia, porque se você sair de casa de manhã com R$50 no bolso, você chegar à tarde, tem uma grande chance dos R$50 terem ido embora. E aí, pior ainda, se você passa tudo no cartão de crédito, né, vai passando e você não vai anotando, você não sabe quanto é que você está gastando, porque passa no cartão de crédito, parece que a gente não sente, né? Só que uma hora a fatura chega, e quando a fatura chega, ela vem, normalmente, se não foi feito nenhum controle financeiro, ela vem salgada. E aí você tem, né, todas as situações que a gente já falou, né? Agora, a linha de crédito também traz muitos benefícios, como você disse no começo. Às vezes a pessoa precisa fazer uma compra um pouco maior e que vai ter a condição de fazer o pagamento em seguida, só precisa do prazo, né? Quais seriam esses benefícios e essas possibilidades que as linhas de crédito oferecem para a população?
Olha, em princípio você tem a possibilidade das pessoas financiarem uma casa, um apartamento, um imóvel na planta, né? E aí os juros para essa modalidade de empréstimo, principalmente nesse período agora, estão muito mais baixas. Então isso facilita o acesso para quem quer, para quem acha que é interessante você ter uma casa própria. Juros para pagamento de aquisição de veículos, eu particularmente não recomendo, porque o custo acaba sendo muito mais alto que você paga para você ter o veículo. Eventualmente, vale a pena você economizar, eu sempre falo isso, muitas vezes vale a pena você fazer um planejamento de longo prazo para você, se quiser ter um carro, você conseguir comprar o carro, entrando o mínimo possível no financiamento e, de preferência, não entrando em financiamento para comprar carro. Agora, aquilo que é o veneno para as finanças pessoais, né, do que diz respeito à tomada de empréstimo, são justamente o cartão de crédito e o cheque especial. O cartão de crédito, quando a gente fala o rotativo do cartão de crédito, né, que você chega lá, uma fatura de um valor, você paga só o valor mínimo. Aí aquilo lá vai incidir juros sobre aquele fator que você deixou de pagar. Então isso é um veneno para as finanças pessoais. No caso das pessoas jurídicas, as empresas, valeria a pena ter uma linha de crédito, talvez para o capital de giro daquela empresa ou para um investimento em algum maquinário, enfim, entra também nessa linha de benefícios? Para as empresas, principalmente as empresas de grande porte, é mais fácil o acesso. Essas empresas conseguem, por exemplo, recorrer a linhas de crédito do BNDES, eventualmente consegue, se o tamanho da empresa for muito grande, ela consegue inclusive acesso ao crédito internacional. Elas conseguem emitir debêntures, que não deixa de ser uma modalidade de tomada de empréstimo direto com as pessoas. Mas para o pequeno e para o médio empresário, digamos assim, as linhas de crédito elas costumam ser muito complicadas, porque do mesmo jeito que para as pessoas físicas as pessoas têm taxas de juros elevadas, para as pessoas jurídicas que não têm um volume expressivo de ativos que poderia deixar de garantia, alguma coisa desse tipo, as taxas de juros acabam sendo proibitivas. E acaba acontecendo um fato, isso é muito frequente, né? Eu trabalhei como consultor financeiro muito tempo, para empresas de micro e pequeno porte, médio porte também. O que acontece é que muitas vezes as empresas não sabem para onde está indo o dinheiro. As empresas têm um lucro elevado, né? Tem uma margem sobre os custos elevada, mas simplesmente não tem dinheiro em caixa. E por que não tem dinheiro em caixa? Porque aí não faz a gestão do fluxo de caixa e aí acaba tendo que fazer um negócio que a gente chama de antecipação de recebíveis. A antecipação dos recebíveis você tem alguma coisa que você vai receber daqui a 3, 4, 5 meses, você entrega na mão do banco e aí você entregando na mão do banco, o banco te dá o dinheiro. Só que aí o que acontece? O banco vai descontar, ele vai ter uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto costuma ser muito elevada. Mesmo agora que a gente tem um momento em que os juros estão baixos, ainda assim, se comparado com outros países do mundo, essas taxas são ainda muito proibitivas. E quando você vai fazer uma linha de crédito, também é preciso ficar atento ao prazo do pagamento, também em relação às taxas. Não é? Se houver um prazo menor, é melhor para você? Essa é a regra? Quanto mais longo prazo que você tiver para poder pagar, tá? Então a regra é essa. Quanto maior o prazo, quanto mais baixa for as taxas de juros e mais longo prazo, melhor. Quem consegue taxas mais baixas e prazos mais longos? Geralmente quem não precisa do crédito, né? Esse aqui é um dado interessante. Quem não precisa do crédito, essas pessoas acabam acessando créditos com uma vantagem. Por quê? Porque ela não precisa daquilo. Quem precisa, em geral, ela vai ter prazos mais curtos para pagamento das suas dívidas e taxas de juros mais elevadas. Então acontece um paradoxo no sistema econômico, né? A gente acaba invertendo. Quem não precisa acaba pagando menos com taxas mais confortáveis, né? E um prazo mais longo, e quem precisa acaba pagando com prazos mais curtos e com taxas mais elevadas. Então por aí dá para saber que você comprovar a sua renda ali vai ser importante para conseguir ou não a linha de crédito também. Sim. O banco vai analisar a sua situação financeira. O banco sempre analisa a situação financeira e aí ele vai cobrar a taxa, né? Geralmente ele anuncia uma taxa, aquela taxa ele não pode mudar, o que ele pode fazer é conceder o empréstimo ou não conceder o empréstimo. Tá? Então, mediante o perfil que você tem, o banco ele vai
ou não atender seu pedido de empréstimo. Então, quanto mais complicada for a sua situação financeira, menos chance você tem de conseguir uma linha de crédito. Agora, se a pessoa já está endividada, isso é um ponto importante. Tá? Se a pessoa já está endividada, já está pagando, já está lá no banco, eventualmente vale a pena sentar na cadeira lá junto com o gerente e tentar negociar um abatimento da dívida, diminuir o valor, tomar um novo empréstimo, cobrindo o empréstimo antigo com juros mais baixos, com prazos mais longos, porque eventualmente para o banco também interessa. Né? Eventualmente para o banco não é bom negócio você ter o consumidor esfolado, sem condição de pagar, porque ele vai matar a galinha dos ovos de ouro. Né? Então o banco vive das pessoas que estão pagando. E muitas pessoas não sabem disso, que elas podem sentar e negociar o pagamento de suas dívidas. E assim conseguir uma situação melhor para o futuro. Fabrício, obrigado por essa entrevista. Muito obrigado, uma grande satisfação e até as próximas. Esse é o Fabrício Pessato, ele que é professor de Economia e Finanças da USF e pôde falar conosco aqui sobre as linhas de crédito na ponta do lápis. Na próxima semana eu volto com muito mais informações para você. Um abraço, até lá.